E South Park está de volta com mais um especial, dessa vez chamado Entrando no Panderverso, onde eles simplesmente trocaram Cartman por uma mulher negra. E tudo pra dar uma provocada na Disney, que insiste em ficar trocando a cor e o sexo dos personagens de suas produções. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no que aconteceu nesse novo especial de South Park. O especial já começa com Cartman sendo uma mulher negra, e quando ele vai pro ponto de ônibus, vemos que todos os outros garotos também tinham virado mulheres, mas de etnias diferentes. O Kenny era uma asiática lésbica, o Kyle parece ser uma indiana e o Stan parece ser uma latina. E todas elas eram feministas e ficavam reclamando do patriarcado. Mas acontece que isso tudo era um grande pesadelo do Cartman, que acorda no meio da noite gritando e morrendo de medo de ter todas as pessoas que ele amava substituídas por mulheres não padrão. E apavorado, ele até pede para sua mãe olhar se não tinha nenhum executivo da Disney embaixo da cama, mais especificamente a Kathleen Kennedy, que pro Cartman era mais assustadora que qualquer monstro. E pra quem está por fora de toda essa treta, fazendo um resumão bem rápido, essa Kathleen Kennedy é a presidente da Lucasfilm, que é uma empresa que foi comprada pela Disney, responsável por produzir franquias bem famosas, como Star Wars e Indiana Jones. E essa Kathleen Kennedy é odiada por muitos fãs, que a acusam de colocar muita lacração nos filmes e tentar substituir os personagens masculinos por mulheres. Mas, voltando para a história, no outro dia na escola, o Cartman aparece assustado e começa a contar para os outros garotos que ele estava virando uma espécie de mulher padrão. E sem querer, ele até mesmo faz um discurso meio feminista. E depois, assustado, ele ainda tenta alertar as outras crianças de que a Disney poderia aparecer a qualquer momento para substituí-los. Basicamente, para o Cartman, a Disney virou uma espécie de bicho-papão. E o Cartman ainda diz que sabia de tudo isso porque ele estava tendo sonhos que na realidade eram visões de um outro universo. Mas o Kyle nem queria saber disso, porque para ele essa história de multiverso era apenas uma desculpa para roteiristas preguiçosos. E isso é uma alfinetada na Disney, mais precisamente na Marvel, que desde que adotou o multiverso teve uma queda grande na qualidade dos roteiros de seus filmes. Então do nada aparece uma bolha que suga o Cartman para dentro de um portal. Enquanto isso, o Randy estava muito preocupado que seus filhos não aprendessem a fazer nada na vida, porque as IAs estavam evoluindo e entregando para eles tudo o que eles queriam sem esforço nenhum. E por isso ele decide ensinar a seus filhos como consertar as coisas, mais especificamente a porta do forno que estava quebrada. E para consertar, era bem simples, eles só precisavam pegar seu celular e ligar para um faz-tudo. Porém, com muita má vontade, o cara disse que não sabia quando voltaria para terminar o serviço, porque ele estava cheio de outros clientes dispostos a pagar muito mais que o Randy. Acontece que graças às IAs e às novas tecnologias, as pessoas tinham ficado muito mal acostumadas e não sabiam fazer nenhum trabalho manual, como consertos, reparos, reformas, esse tipo de coisa. E por isso eles pagavam a um faz-tudo para fazer para eles. Porém, como tinha muita gente querendo contratar o serviço deles e poucos profissionais no mercado, os serviços deles, que eram muito baratos, acabaram ficando super valorizados. A lei da oferta e da demanda. Se tem muita procura, o preço é mais caro. E por isso, os faz-tudo, que não terminaram nem os estudos, começaram a ganhar verdadeiras fortunas, enquanto as pessoas que fizeram faculdade eram substituídas pelas IAs, que conseguiam fazer de tudo menos o trabalho manual, porque afinal de contas elas não tinham mãos. Então acontece uma verdadeira troca de posição social. As pessoas que eram formadas e bem-sucedidas acabaram perdendo seus empregos para as IAs e gastaram tudo o que tinham para contratar os faz-tudo. E assim, os faz-tudo acabaram ficando podres de rico, porque como eles prestavam um serviço escasso que todos precisavam, eles poderiam cobrar o quanto quisessem.
E por isso, igual os imigrantes faziam antes, os homens de South Park desempregados vão para a frente de um depósito oferecer seus serviços. Mas acontece que as IAs faziam tudo que eles ofereciam e todos os serviços que apareciam disponíveis para eles eram de algum trabalho manual e nenhum deles sabia fazer nada. E por isso continuavam desempregados e sem dinheiro. E agora entramos no plot de multiverso e vamos para o universo 216B, que é o universo da lacração, aquele que o Cartman tinha sonhado. E lá vemos as mesmas coisas que já tínhamos visto no outro universo, onde o Cartman, que aqui é uma mulher negra, vai para a escola contar que estava tendo pesadelos com outro universo, que no caso era um de um garoto gordo e branco. E o mais doido é que essa Cartman aqui também é racista. Mas como ela é negra, ela odeia pessoas brancas. E eles até mesmo têm uma discussão rápida se era possível ser racista com pessoas brancas. E de acordo com a Cartman, não era. Mas depois disso, ela também acaba sendo sugada por um portal. E assim temos uma troca de Cartmans. O Cartman que conhecemos vai para esse universo da lacração e o Cartman mulher negra vai para o universo que acompanhamos. E assim ela rapidamente vai pedir a ajuda dos outros garotos para voltar para casa. Mas eles se recusam a aceitar que ela é o Cartman. Afinal de contas, os dois são completamente diferentes. Um é uma mulher negra e o outro é um garoto gordinho. E por isso, eles simplesmente a ignoram e seguem seu caminho. E por causa disso, a Cartman resolve ir reclamar com o diretor PC que estava sendo maltratada pelos outros alunos. E os garotos se defendem dizendo que não fazia o menor sentido ela dizer ser o Cartman, porque afinal de contas os dois eram completamente diferentes. Mas o diretor PC diz que não via problema nenhum no Cartman ser uma mulher negra, e que se eles não gostavam disso, o problema estava neles. E para completar, o diretor ainda acusa os garotos de serem racistas por não aceitarem um Cartman negro, e diz que colocaria eles de castigo se eles dissessem mais uma vez que um Cartman mulher não faz sentido, apesar de não fazer mesmo. E essa discussão toda faz uma grande crítica aos próprios fãs da Disney, que quando criticam alguma troca de sexo ou etnia nas produções, que geralmente não fazem muito sentido, acabam sendo taxados disso ou daquilo pelas pessoas que apoiam essa mudança. Enquanto isso, no universo da lacração, o Cartman por algum motivo tinha ido para a sala de aula, mas ele não aguentava as conversas das mulheres, que só sabiam reclamar do patriarcado e dos homens brancos héteros. Mas, por ele ser o único homem branco no lugar, a polícia aparece para ver o que estava acontecendo, e assim o coitado acaba sendo levado para a delegacia. Enquanto isso, na Disney, Bob Iger, o presidente de lá, estava em uma reunião com os outros executivos tentando entender por que as ações da empresa estavam caindo cada vez mais e seus filmes estavam fracassando. E por isso, Bob tem a brilhante ideia de começar a lacrar ainda mais para tentar resolver as coisas. Mas aí, um dos executivos comenta que achava que o problema era a Kathleen Kennedy, aquela que eu falei lá no começo do vídeo. Pois então, a teoria do cara é que os estúdios Disney tinham lacrado tanto que acabaram abrindo um portal pro Lacraverso, já que a empresa tinha um negócio chamado Lacristal, que eu vou falar sobre mais pra frente no vídeo. Mas graças a isso, eles começam a acreditar que talvez a Kathleen Kennedy poderia ter sido trocada por uma versão desse Lacraverso. Então a Kathleen Kennedy simplesmente aparece, e ela estranhamente é a cara do Cartman. E a única coisa que ela sabia fazer é querer colocar mulheres lésbicas e sem graças nos filmes. E ela consegue intimidar tantos os executivos da empresa que eles acabam cedendo e deixando ela fazer isso em um outro filme, que no caso era o Bambi, onde ela queria substituir o próprio Bambi por uma mulher lésbica, apesar disso não fazer o menor sentido. Confusos, os executivos resolvem usar uma IA para determinar se aquela Kathleen realmente era de outro universo. E realmente era. Olha só, as duas nem parecem. Mas, preocupados, os executivos revelam que por terem usado o Lacristal, uma hora ou outra os dois universos acabariam se colidindo e criando um nível de lacração totalmente inconcebível. Então, todos precisavam voltar para seus universos de origem para evitar uma lacralipse, o apocalipse da lacração.
Então, para evitar o fim do mundo, os executivos decidem procurar a versão correspondente daquela Kathleen no universo deles. E usando uma IA, eles chegam até o Cartman. E por isso, Bob Iger decide viajar até South Park para encontrar o garoto. E assim que chegam lá, eles vão até um bar pedir informações. E lá encontram todos os homens bêbados reclamando que a vida não era justa com eles. Mas aí o Bob comenta que o universo estava estranho por causa da Kathleen Kennedy. E mesmo sem saber quem era essa mulher, todos os caras se alegram muito, porque isso significava que eles não tinham culpa de serem fracassados. Porque é muito mais fácil jogar a culpa nos outros do que admitir seus próprios fracassos. De volta ao universo da lacração, o Cartman estava tentando explicar para os policiais o que estava acontecendo. Mas aí a Kathleen Kennedy aparece querendo conversar com ele. E em pânico, o Cartman simplesmente pula pela janela e depois começa a fugir pelas ruas. E o mais doido é que não tinha nenhum homem na rua. Pessoa branca então, será que todos os homens foram presos ou eles só estão se escondendo com medo de todas essas feministas? Fiquei curioso com isso. Mas enfim, eventualmente a Kathleen Kennedy acaba alcançando o Cartman e surpreendentemente pede a ajuda dele, dizendo que não era sua inimiga e que igual a ele vinha do outro universo e apenas queria ajuda para voltar para casa. Ela então começa a contar sua história de como a Disney tinha um dispositivo de inteligência artificial antigo, o Lacristal, o cristal da lacração, que podia ser usado para criar o mesmo filme várias e várias vezes, agradando todo tipo de fã. No início, Kathleen diz que isso deu certo, mas as pessoas que ela chama de racistas começaram a reclamar das mudanças que ela fazia nos filmes, e por isso ela resolveu lacrar ainda mais para combater o preconceito. Mas o problema é que isso só gerava mais e mais reclamações, e por isso ela lacrava mais e mais. Porém, usar o Lacristal demais acaba deixando ele instável, o que abre um portal que leva a Kathleen Kennedy para o universo da lacração e leva aquela outra Kathleen para o universo deles. E segundo o Cartman, essa é a melhor desculpa para os filmes da Disney terem virado umas merdas. De volta ao outro universo, a Cartman rouba o cartão de crédito da mãe do Kyle e compra um supercomputador, dizendo que isso a ajudaria a voltar para casa. Mas acontece que na realidade ela queria apenas jogar e estava enganando todos para poder ajudá-la, mostrando que o Cartman sempre vai ser um grande de um FDP, independente do sexo, da etnia ou do lado político que ele esteja. Mas aí o Randy aparece com os executivos da Disney, que queriam levar a Cartman de volta para seu universo e fechar o Lacraverso para sempre, porque ninguém aguentava mais a lacração. Para isso, eles precisavam de um lugar com integridade e uma porta quebrada, ou seja, a Fazenda Tegridade. E assim, usando uma corda, Randy se voluntaria para ir até o outro universo fazer a troca dos Cartmans. E no caminho, ele passa por vários universos que eram representados com ele trocando de roupas. Mas, voltando para o universo da lacração, a Kathleen Kennedy estava se desculpando com Cartman pelos seus filmes merdas e diz que tinha surtado com a grande quantidade de cartas que ela recebia lhe xingando pelos filmes ruins. E adivinhem, o Cartman tinha culpa nisso, porque ele admite que enviava cerca de 13.000 cartas por dia xingando a Kathleen depois que ela estragou o filme do Indiana Jones. Isso que é ódio. Mas depois de conversarem um pouco, os dois acabam fazendo as pazes e o Cartman até começa a gostar da Kathleen. E assim, o Randy aparece vestido de anjo. Ele deve ter passado por algum universo de anjos antes de chegar lá. Mas o fato é que ele tira os dois daquele inferno, que era o universo da lacração, e os leva em segurança de volta para casa. Ele foi um verdadeiro anjo da guarda. Ah, e quanto a Cartman, mulher negra, ela simplesmente cai do céu e mata a Kenny. Porque afinal de contas, se ela não morresse, não seria o Kenny. E assim, todos voltam para seus universos de origem, e a Kathleen Kennedy, que tinha aprendido a lição, promete parar com a lacração e voltar a fazer filmes originais. E para completar, tentando acabar com todo aquele problema dos faz-tudo, o Randy passou em vários universos e levou vários faz-tudo para sua realidade. E agora, como tinha muita mão de obra, o serviço voltou a ser muito barato. Isso não resolveria o problema das IAs roubando os empregos, mas os faz-tudo parariam de ganhar milhões.
Porque o que realmente incomodava os homens de South Park não era perder os seus empregos, mas sim ver pessoas se dando bem na vida enquanto eles fracassavam. Basicamente são todos um bando de invejosos que não conseguem ver os outros se dando bem na vida, e por isso fazem todo o possível para derrubá-los, não se importando com as consequências. E quanto a Kathleen Kennedy com a cara do Cartman, ela volta para seu universo, o universo 5429F, onde ela tinha uma mãe que parecia um inseto alienígena, e o Kyle era uma espécie de cereal falante que ela adorava comer. E o episódio termina assim, com South Park enfiando o dedo na ferida da Disney, que vem enfrentando muitos fracassos de bilheteria e insatisfação constante dos fãs, por ficar insistindo em lacrar em suas produções. Espero sinceramente que eles aprendam a lição e voltem logo a fazer boas produções. Mas se gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro algumas das vezes que South Park foi banido. Porque acreditem, eles já foram e por um motivo bastante sério. Corre lá pra dar uma olhada.